louvando o Senhor por esse dia, te louvamos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui mais uma vez, celebrando um ano que é pensado na Páscoa. Queremos te agradecer porque cremos pela fé que houve uma ressurreição, tu estás assentado no trono, reinando e governando nossas vidas também. Muito obrigada por essa experiência de vida de cada um aqui. Abençoa, Senhor, as pessoas que neste momento não estão podendo ter este momento de reflexão. Muito obrigada pelas conversas que foram aqui hoje elaboradas. Nos abençoe. Nos dê todos os dias a fé que nós precisamos ter para estar contigo. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Eu bem que não vou ir rapidinho. Vixe, Maria. Estamos encerrando o nosso culto e as nossas reflexões aqui da escola dominical, e nós vamos agora ouvir alguns comentários rápidos, né, a respeito do que a gente presenciou entre nós. Deixa eu começar aqui com o Mateus, que foi ele que dirigiu esse momento de hoje. Hoje o tema que eu trouxe, por causa da Páscoa, é a questão da cruz, né? A mensagem da cruz. Quando a gente fala da mensagem da cruz, o que nos traz à memória? Algumas pessoas levantaram alguns pontos, então eu trouxe o texto de Lucas 23, de 27 a 48, e destaquei alguns pontos dessa leitura, como no caso das mulheres chorando e Jesus falando que não chore por mim, chore por você, por seus filhos, cuidem-se de vocês, reflitam, analise esse momento, pense na vida. Então eu trouxe esse ponto, trouxe também o ponto dos líderes religiosos da época, satisfeitos consigo mesmo por causa do que eles fizeram a Jesus, e nós vemos isso até hoje. Nós vemos líderes religiosos satisfeitos quando veem alguém que está em pecado, está numa situação ruim, uma situação negativa, eles ficam satisfeitos com isso, de ver o próximo em uma situação ruim por causa da religião deles. Se está indo contra a minha religião, então você tem que se dar mal. É tipo isso. Outra coisa que também trouxe foi a questão do perdão de Jesus em relação à multidão na cruz. Outra coisa também, outro ponto que eu levantei foi aquela cena em que o ladrão na cruz reconhece que ali do lado dele estava o próprio Deus. Eu questionei aqui para as pessoas aqui, o que será que ele ouviu, presenciou, que levou ele a reconhecer que ali estava o próprio Deus? O que será que aconteceu? O que ele ouviu? O que ele viu? É uma coisa também que nós temos que refletir. O que levou ele a perceber isso? Então, é uma das coisas que a gente trouxe. E os outros pontos, as pessoas aqui vão trazendo mais informações sobre o que nós vimos hoje, o que ouvimos hoje. Muito bem, vamos ver aqui o Josué. O tema foi sobre Páscoa e sobre a mensagem da cruz. Vou levantar aqui alguns pontos que eu pude absorver. O primeiro ponto é que Jesus, mesmo no momento mais sensível da história e o mais marcante para nós como crentes, ele ainda assim falou para se preocupar com seus familiares, com as pessoas que estavam próximas a si mesmo. Foi no caso das mulheres, onde no texto de Lucas, as mulheres orando e demonstrando carinho, e ele fala, não se preocupe comigo, preocupe com os seus filhos, porque eles precisam mais do que eu, porque esse, ao meu ver, Jesus queria demonstrar que aquele é o papel dele que ele veio fazer a terra, e independente da oração delas, seria
o fim encaminhado para a salvação de muitas pessoas. Então, mesmo nesse momento de fraqueza, entre aspas, de sensibilidade de Jesus, ele assim, preocupe-se com os outros, preocupe-se com os seus familiares. Outro ponto interessante que eu pude levantar foi o parâmetro que fizemos na conversa entre a religião de hoje, a religião passada, e que foi levantado que Jesus morreu por causa da religião, e que se Jesus viesse hoje, nos tempos de agora, contemporâneo, ele ainda seria crucificado, talvez não literalmente como na Bíblia, mas crucificado em palavras, crucificado em preconceitos e muitos pontos negativos, porque ele viria como Messias. E outro ponto seria levantado foi a visão das pessoas em si perante Jesus no texto, que foi colocado também, ao meu ver, no caso, que o que me faz lembrar da mensagem da cruz seria os pontos, fatos factuais que aconteceram até o caminho da cruz, desde o contexto histórico e o que levou a traição de Judas, o que levou Pedro a cortar a orelha, o que aconteceu antes desse fato que modificaria a história do mundo. E acho que esse é o bastante de conteúdo. Muito bem. Vamos ouvir Jonatas. De maneira geral, o que nós podemos tirar nisso, muito disso já foi apresentado por eles, né? Mas hoje o estudo, começamos a ler na leitura, né? Desde quando ele estava preso até por onde ele passou e até o momento da crucificação. Então, muitas lições são tiradas em cima disso, né? Algumas já foram mencionadas. Mencionamos a respeito das falas de Jesus, com a preocupação com o outro, mesmo estando ali, do reconhecimento do ladrão da cruz, né? Nós vemos a crueldade nas falas de pessoas que ali estavam, mas em especial o que eu mencionei no início, quando foi perguntado o que nós lembramos de tudo isso daí, né? Vou só repetir a palavra de maneira rápida, a respeito que aquela imagem de Jesus, aquele acontecimento divino, né, ele representava para a humanidade, porque nós vimos em toda a história deuses que eram muito elevados, grandiosos. Quando alguém que era tido como herói morria lá atrás, tinha que ser uma forma heróica. Então eles aumentavam a história, cresciam. E quando nós vemos no Evangelho, cita algumas passagens sobre Jesus, nós vemos um Jesus, embora divino, muito humano, né? E isso isso demonstra que não havia tanto interesse em querer levar, e sim havia uma narrativa do que eles presenciaram, do que eles entendiam e escreviam na Bíblia, né? Isso aí fortalece muito mais e nos dá mais confiança naquilo que aconteceu e que até hoje nós estamos convictos e seremos até a nossa morte. Hoje, domingo de Páscoa, e a gente conversou um pouquinho sobre a mensagem da cruz, o que ela nos traz, o que ela nos lembra nesse dia. E quando a gente fala de Páscoa, o que me vem assim à mente é a questão da salvação mesmo, que Jesus nos deu, e também a questão do perdão, da redenção, daquele sofrimento que Jesus teve na cruz também. E creio que hoje não seria diferente no nosso mundo atualmente. E tudo isso nos faz refletir que não somos nada, que Jesus Cristo sofreu todas as dores naquele dia, naquele momento, por nós e por você também. Então, me faz lembrar tudo isso, me remete a lembrar isso. Muito bem. Então, vimos aqui algumas reflexões sobre a lição de hoje, que tem tudo a ver, né, como foi mencionado, com o dia de hoje, que é quando nós comemoramos a ressurreição de Cristo, mas basicamente a morte dele e o significado dessa morte para toda a humanidade, não é? Jesus morreu na cruz não só por aqueles que estavam ali presentes e receberiam esse perdão, não só pelas pessoas que vieram, né, depois da sua morte, mas também por todas as pessoas que morreram antes da sua vinda ao mundo. Então ele
alcançou todas essas pessoas, perdoou os pecados de todos esses que passaram pelo novo nascimento. Então a importância está aí, né, de que realmente aquele sacrifício, né, era suficiente para aplacar, para perdoar completamente a nossa situação fora da vontade de Deus, tá bom? Então, hoje é isto, foi uma lição muito boa, uma direção de lição muito boa, e passamos alguns itens, alguns pontos para todos. Que Deus continue abençoando cada um.